Ao final de sexta-feira, tivemos um fato relevante muito importante que afeta as empresas de transmissão de energia, principalmente aquelas que têm concessões antigas, como a Transmissão Paulista, a Eletrobras, a Copel. Bem-vindo ao canal Top Ações, vamos entender o quanto pode impactar essas empresas. Deixa o like no vídeo e também se inscreva no canal, é importante sua inscrição, tá? Se inscreva e ativa o sino aí, tá? Então o fato relevante veio aqui ser divulgado na sexta-feira. Ao final do dia, a Eletrobras veio aqui informar que estava analisando o documento, a Transmissão Paulista também. A Copel tem menos impacto que a Eletrobras e a Transmissão Paulista, e a que mais tem impacto é a Transmissão Paulista, porque para ela esse RBSI é muito importante ainda. Nós já vamos entrar lá, tá? E aí a gente vê então o fato relevante, a empresa falando que essa nota técnica 85/2023 estava sendo analisada, né? Ela refere-se à nota técnica anterior, 85/2022, nós já vamos relembrar, e tem também o ofício, né? E ela destaca um ponto muito importante, entenda esse ponto aqui. Cabe ressaltar que o documento acima mencionado não produz efeitos práticos e toda e qualquer evolução do tema RBSE depende de decisão colegiada em reunião da diretoria da ANEEL. Então a companhia segue aí analisando o documento e tudo mais, então assim, não é a oficial ainda, tá? É uma prévia que pode dar uma diretriz para onde vão as coisas. Então é muito importante entender isso, não ficar aí se precipitando, né? Então, a nota técnica teve aqui 85/2023, ela é de 27 de abril de 2023 mesmo, e ela tem aqui como objetivo analisar a análise técnica aqui da nota técnica anterior, 85/2022, e também do ofício, conforme nós falamos, né? Então, ela tem aqui uma série de pontos para analisar. Teve melhorias, mas teve coisas que manteve aquela base ruim da nota técnica anterior, tá? Relembrando aqui para quem não lembra esse assunto, essa nota técnica aqui 85 a 2022, na verdade, ela foi solicitada pela ABIAP, que alegou que a ANEEL teria cometido um erro material ao considerar na fase de amortização do cálculo do fluxo postergado. Enfim, ela enviou aqui uma série de pontos técnicos que estava errado o cálculo do RBSI ali, e aí em 1º de julho de 2022, o diretor Efraim Pereira Cruz concedeu o pedido de medida cautelar da BIAP e determinou que a superintendência fosse calcular referente à parcela financeira controversa do RBSE, enfim, e aí ele muda esses números a partir de 2017. Então tudo cálculo aí da parcela controversa. Primeiro ponto, essa parcela controversa, o RBSE, nós temos o RBSE, ele tem a parcela controversa e a incontroversa. Controversa tá fechada, ninguém mexe nisso. E tem a controvérsia que sempre tem uma desconsozinha aí, né? Então, o diretor Efraim, na época diretor, ele, aos 47 do segundo tempo, o último segundo ali de poder contestar, ele resolveu contestar esse negócio. E aí teve aquele impacto nas ações, as ações caíram, nós já vamos ver e tudo mais. E aí isso também nos faz lembrar que nesse ano nós tivemos um momento de queda forte nas ações de energia. Eu falei ali que estava comprando porque eu achava exagero do mercado. Era exatamente a escolha do Efraim, esse populista aqui, como o segundo, número 2 da energia. Então ele ali, um cara importante no governo, no de ministro de energia, ele é um populista nato, né? Então ele oferece um risco para as ações de energia, segundo o mercado, muito forte. No meu entender, é um setor muito regulado, é difícil de sair mexendo assim. Então, por mais que ele seja populista, ele não vai conseguir causar grandes impactos. É por isso que eu andei comprando esses períodos de queda de energia, né, nas ações de energia. Então, ele sendo populista ou não, eu acho que ele não oferece uma ameaça. Porém, o RBSE é um ponto que tem uma série de discussões a respeito. Então, pode sim ter alguns recálculos aqui e não ter um bom caminho aí para as empresas de transmissão. No caso do RBSE, vamos ver então o que aconteceu. Mas antes, vamos relembrar aqui o impacto que na época até a Bradesco BBI calculou que aquela nota técnica inicial de 2022 tinha um impacto de 5% na capitalização da transação paulista. Então, de uma vez, uma empresa perde 5% de valor, justo, segundo o Bradesco, por conta de um populismo aí do Efraim, né? Então, assim, isso aqui não quer dizer que a empresa ia perder 5% no modo eterno. Naquela época ali, depois ela foi fazendo novas entregas, ganhando novos leilões. Então isso aí vai sendo consumido, vai ficando para trás. Isso aí não é uma perda tão relevante. E isso se saísse aquele pior cenário. Não vai ser aquele pior cenário. Estamos em discussão de cenário um pouquinho menos pior, mas ainda assim tem coisas aí que podem afetar, né? Já vamos entrar lá, tá? Então lembrando, é muito importante você separar
esse cálculo da ANEEL é um recálculo aqui, né, que ela está fazendo do populista Efraim aí, diferente do reperfilamento do RBSE. Reperfilamento do RBSE que aconteceu aqui na Transição Paulista principalmente, foi uma mudança no período, né? Então, assim, 2022, 2023, nós tivemos uma redução do RBSE, que aliás no meio desse ano volta à normalidade, né? Tivemos essa redução, por isso que a empresa diminuiu o dividendo e tudo mais, em prol de um aumento nos próximos anos. Então ela pegou tudo que diminuiu aqui, ela jogou nesses anos aqui, né? A ANEEL, e em consequência disso, ela aceitou um outro valor aqui que a Transmissão Paulista estava contestando, e as outras empresas de transmissão estavam contestando, então aceitou, beleza. Então ela estendeu o prazo, mas pôs mais valor. No final das contas, a Transmissão Paulista ganhou, porque tudo que foi tirado daqui foi colocado aqui, e mais uma porção aqui foi colocada aqui. Então ela trocou um dinheiro X de hoje por X2, por exemplo, no longo prazo. Já mostrei quanto que eram os valores ali, não vou entrar em detalhes exatamente do quanto, mas houve um ganho aqui. Só que agora boa parte desse ganho, teoricamente, está sendo ameaçada por conta dessa novo cálculo aqui, tá? Que a ANEEL está querendo fazer dessa nota técnica aí, né? Então, na época, nós vimos as ações sofrendo, nós até tínhamos aí a queda das ações por conta da taxação de dividendos, né, e tudo mais. As ações foram subindo, depois eu já alertava na época, ó, as ações estão subindo, mas talvez elas caiam porque lá na frente vamos ter o reperfilamento do RBSE e aí o mercado ele é meio imediatista. Se tiver uma redução de dividendos, aí vai forçar mais ainda uma queda. Foi o que aconteceu, dito e feito, as ações caíram até um pouco mais do que eu imaginava. E aí ela vem nesse zigue-zague aqui bonito, até que veio essa nota técnica da ANEEL de 2022 lá, né? E aí as ações caíram ainda mais, né? A queda foi acentuada bastante, deu uma recuperada parcial, veio aqui nos zigue-zagues e estava até então nesses fundos ainda. Aí veio o Efraim aí como diretor de energia também pressionou as ações, enfim. E agora as ações estavam recuperando novamente e vem essa nota técnica, vamos entender o quanto que ela pode ou não impactar, né? Porque não é nem oficial, já está boa parte precificada, você vê que não teve uma recuperação, mas enfim, é, só os fatos subsequentes que vão dizer se as ações vão cair ou não. O fato é que temos essa nota técnica, vamos entender então o que mudou aí, né? Vamos ver o que mudou, né? Então essa nota técnica, a ANEEL acatou parcialmente as manifestações de algumas mudanças aqui que as empresas de transmissão pediram, na metodologia de parâmetros utilizados para cálculo da vaca regulatória, mas manteve a maioria dos pontos da nota técnica anterior 2022. A ANEEL reconheceu que houve erro material na planilha que ela tinha divulgado, que tinham divulgado lá em 2022, e aí sim aqui tem um ponto interessante para a empresa, né? Referente à utilização da taxa de crescimento de 2% ao invés de 3%, e aí corrigiu esse erro e atualizou os valores da VAC regulatória para o ciclo 2022-2023. Então houve um aumento aqui, inclusive recentemente nós tivemos aí a VAC aumentando de 7,71 para 7,72, foi pouca coisa, né? Mas houve essa melhoriazinha aí, né? E aí a ANEEL acatou parcialmente também as manifestações das empresas de transmissão na separação dos fluxos de pagamentos em parcelas controversas e incontroversas. Mas a maioria das mudanças aqui, exceção a esse erro que eles tinham enviado na nota técnica anterior, a maioria pendeu mais para o lado da nota técnica, que era ruim para as empresas de transmissão, do que para as empresas de transmissão. Então, não sendo o fato que tinha erro e ponto final, não tinha que discutir, eles aceitaram o erro, o resto eles tudo puxaram a sardinha para o lado deles, né? Então, isso aqui é um mau indício que podemos ter algum impacto. Aí, calcular o impacto que vai ser é um pouco difícil, vamos ter que esperar realmente aí eles falarem ou a própria empresa falar, porque na nota técnica de 2022 tinha lá o quanto tinha de impacto, eu até cheguei a mostrar, era mais ou menos 1,6 bilhões, por exemplo, na transmissão paulista, que a maioria estava dividido nesses 3 anos aqui, né? Então, você tira 1,6, você vê que tem uma certa relevância, é importante, né? Mas já teve aqui também revisões tarifárias, aí tem que ver como é que fica esse número novamente. Porém, com essas mudanças aqui, o impacto tende a ficar um pouco menor, mas ainda assim existiria um impacto. Aí qual seria o número? Só mesmo a empresa aí para nos dizer, né? De qualquer forma, a gente sabe que esses 1,6 bilhões seriam divididos aqui em
5 anos e principalmente nesses 3 anos aqui que eu pontuei, tá? Lembrando aqui o quanto que representa o RBSE para a Transmissão Paulista, está aqui. Da receita dela de 2022-23, nós tínhamos 60% da receita dela era referente ao contrato antigo, 60% esse contrato aí que tem o RBSE. E desses 60%, 53% é o RBSE. Então a gente pode fazer uma continha de padaria aqui que 31% mais ou menos é o que tem esse RBSE de representatividade. E dentro desses 31%, nós temos aqui uma ameaça de perder ali um pouco em 3 anos ali principalmente. Então é aqui que teria o impacto principal, pelo menos na primeira nota técnica lá. Então assim, é importante entender o seguinte, nós temos aqui, independente dessa nota técnica ou não, nós temos como desafio na Transação Paulista a empresa passar por este período aqui investindo para enfrentar esta queda do RBSE, e ela vem fazendo isso com muito louvor. Ela vem utilizando inclusive mais o dinheiro extra do RBSE para financiar novos projetos, novos investimentos que ela vem fazendo. Exatamente para quando chegar o fim do RBSE, nós conseguirmos bons dividendos. É sim possível. O que aconteceu nessa redução do RBSE impactou tantos dividendos, não foi porque ela só consegue pagar dividendos por causa do RBSE, e sim porque ela já tinha um plano ali, né, para esses dinheiros, e de repente o dinheiro sumiu, foi adiado, e aí atrapalhou um pouco os planos dela. E tem também o fato de termos leilões recorde em 2023. Então, não foi assim que ela depende do RBSE. Não é assim. Depois que terminar o RBSE, ela vai provavelmente desacelerar os novos investimentos e seguir aqui pagando bons dividendos. Lembrando que nos próximos 5 anos, a empresa, esses 5 anos aqui, a empresa tem já 5 bilhões aprovados de investimentos só em reforços e melhorias, mais os leilões que ela tem ganho e mais os leilões que ela pode estar ganhando em 2023. Então, eu acho que esses ruídos todos aqui são uma grande oportunidade que vem surgindo na Transmissão Paulista para aproveitar. Em algum momento ela vai chegar uma tranquilidade. Eu acredito que já, talvez em 2024, 2025, aqui já estejamos num cenário muito bonito. E aí, se de repente vir esse novo ruído aqui, talvez possa impactar um pouquinho ela ali no primeiro momento, mas a gente sabe que no longo prazo os projetos estão entrando muito aí tranquilos na empresa, né? Tem que ter paciência. Renda variável é assim. Quem teve paciência com a Transmissão Paulista na época do RBC, início, quando ele nem tinha o RBC, que nem sabia, vai aprovar, não vai, não vai, na época da Dilma, quem teve aquela paciência ganhou 600, 700%. Então, lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, mas reflita aqui comigo o que aconteceu com ela na época do RBSE, né? Ela simplesmente chegou a despencar 63%, então era um período muito mais difícil de saber o que iria acontecer com ela, porque nós não estávamos discutindo um pedacinho do RBSE, nós estávamos discutindo o RBSE inteiro, né? Se sairia ou não, porque estava com medo, quem é que vai saber? Então caiu 63%, ficou lateralizando, caiu mais. Depois, quem comprou nesses fundos conseguiu de 600, 650, 700, dependendo aqui do momento que comprou, até o dia de hoje. Então, a pessoa que teve a paciência, olha só quanto tempo que a empresa ficou ruim, de 2012 ali até quase 2016, né? Numa lateralização, de repente, até 2000, próximo de 2014 ali, foi quedas. Então, assim, não é fácil para nenhuma empresa. Todas as empresas que você tiver vai ter ruído. O ruído que nós estamos hoje é infinitamente menor do que aquele que nós tivemos em 2012. Só quem viveu aquele período ali que sabe, né? Eu não acabei não aportando a Transação Paulista e me arrependo, que eu deveria. Eu gostei do case e tal, mas quando você tá no meio do buraco, você fica pensando, meu, eu não sei até que ponto esse governo aqui da Dilma pode levar as coisas, né? De repente não quer mais pagar o RBC, não sei, mas tudo acabou saindo certo, depois que ela saiu principalmente aí, né? As coisas começaram a andar mais e o setor hoje é muito mais protegido do que fora naquele período, então não é a mesma coisa. Mas isso é só a minha opinião, não é recomendação de compra, é um alerta que, eventualmente, por mais segura que seja a empresa, pode ter alguma queda, e aí você analisa, será que essa queda aqui realmente é um perigo aí, vai destruir o case da empresa? Tem que pensar sempre assim, com essa mentalidade de longo prazo. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo. Valeu!
A nota técnica de 2022, será que ela já está precificada? Teve o ofício que aprovava ali, mas depois foi derrubado, então ela não foi, entrou em vigor, as ações recuperaram, mas não tanto, então ficou ainda muito aquela queda fixa ali na transição paulista. Será que a nota técnica de 2023 então vai causar mais queda? Temos que refletir isso, e ela não está ativa ainda, né? Então ainda vai ter que ver se realmente ela vai ser aprovada e tudo mais, tem uma série de pontos ainda para irem adiante. Ela está menos pior do que a de 2022, aparentemente, e lembrando que é um setor muito regulado, então não vai ficar acontecendo essas bagunças sempre. Isso aqui é um ponto lá de trás, né, da época da Dilma, um enrosco que seria aí o último enrosco que temos aqui com a transição paulista. O resto é mais tranquilo, um setor muito tranquilo. Não se esqueça do like no vídeo, esse tipo de conteúdo dá trabalho. Se inscreva também no canal e considere se tornar membro. Você tem acesso aos dividendos previstos por mim, inclusive para a transição paulista. Lembrando que nada é recomendação, mas pode te ajudar aí a combinar com seus números. De repente, pode ser interessante. Deixa o like, considere se tornar membro do canal. Um abraço e até o próximo. Valeu!